Flamengo! Um Flamengo envolvente que não deixava o adversário respirar e criava chances de gol. Passa, esquerda com perigo! Foi o que se viu nos primeiros 20 minutos do clássico contra o Fluminense no domingo passado. Já na segunda metade do jogo, era um Flamengo pressionado, dominado e cansado. Entender a possibilidade de aguentar. Nós temos que entender a possibilidade do time aguentar os 90 minutos como fez no primeiro tempo, com muita energia e decisão para tentar ganhar o jogo. Mas a equipe vinha do desgaste de 2 jogos em gramados sintéticos, da classificação na Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. Uma classificação em Paranaense. Vem aí uma semana inteira de treinos para Jorge Sampaoli e para um time envolvido em 3 frentes, Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores. É algo muito raro no calendário nacional e tem mesmo que ser bem aproveitado. Hoje tem folga para os jogadores. É que, segundo a comissão técnica, o auge do desgaste físico acontece 48 horas depois do jogo. Como a próxima partida vai ser só no sábado contra o América Mineiro, dá tempo de descansar e ainda treinar muito essa semana. Nós vamos seguir tentando construir uma ideia de jogo que nos permita descansar com a bola e dominar o jogo, para que não seja preciso correr tanto na partida, senão o time vai sofrer, como sofreu com o Fluminense no segundo tempo. Adivinha, Mauro César Pereira, quem fez vídeo hoje? A CBF, é isso. Central do apito da CBF. Adivinha, o Ser Meme, né? Não é Ser Meme, é o Ser Meme. Tá virando stand-up. Ele fez o vídeo hoje. E aí, pro meu delírio, eu tava louco pra ver o que ele ia falar, já sabendo o que ele falaria. Ele falou do Fla-Flu. E ele... Será que ele questionou algum lance? Eu te pergunto, você acha que ele questionou algum? Nenhuma chance. Não. Nada. O CNM... É previsível assim. Acho que assim... É patético. Cair, porque você já sabe o roteiro. É patético. Ele considera todos os lances acertados. E aí, eu só vou fazer uma pergunta. Porque a gente vai mostrar ou não? A gente não vai mostrar o vídeo. Agora, eu vou botar aqui as declarações do CNM. Vamos botar as declarações do CNM sobre o lance antes de ir para essa palhaçada, né? Para o debate sobre essa palhaçada. Isso virou... É o que eu digo, não tinha Cacete e Planeta, não tinha vídeo cacetada, pronto. Agora temos uma programação melhor pra gente dar risada. O stand-up comedy do Wilson CNM, presidente da comissão de arbitragem da CBF. Ele sempre é coberta. É por isso que a arbitragem brasileira tá um lixo. Porque se o árbitro erra e o presidente da comissão de arbitragem vai lá no seu videozinho e concorda com tudo e diz que tá tudo certo, aí é isso que acontece com a arbitragem brasileira. Vamos abrir aspas para ele? Ele diz, ele tem isso sobre o toque do André no Cebolinha. Ele tem um ângulo bom, está bem posicionado, tem um ângulo interessante para ver. Ele interpreta, fala que o jogador se joga e forçou o contato. Não é que deixou de ver, ele interpreta como não falta. No final das contas, é uma má interpretação em campo. O árbitro tem que olhar o ponto futuro da jogada e não prestar atenção na trajetória da bola. Não deveria ser uma ação de dificuldade para a equipe de campo. Se tem a visão antecipada da fase seguinte da ação, facilitaria muito o trabalho deles. Os assistentes, além de focar no impedimento, em contra-ataque têm que estar atentos às faltas. Em relação à dividida entre Felipe Melo e Arrascaeta, em que os flamenguistas pediram o pênalti, CNM destacou a movimentação do meia do Flamengo. Segundo ele, o uruguaio observa a aproximação do camisa 30 do Fluminense e se desloca em direção, gerando o contato. O jogador olha para o adversário antes do contato. Ele observa que vem vindo. A questão é, quem ocupa o espaço de quem? O Arrascaeta ocupa o espaço do Felipe ou o Felipe ocupa o espaço do Arrascaeta na disputa da bola? Essa bola está em disputa, não está sob o domínio de ninguém. O jogador do Flamengo joga o corpo na direção do Felipe Melo,
Causa impacto? Causa. Derruba o jogador? Derruba. Mas provocado muito mais pela ação dele do que do Felipe. Agora, a situação que mais me assusta é se foi falta do Pablo no Cano, foi falta do Felipe Melo no Arrascaeta. E outra, se ele me disser que foi falta do Pablo, que eu não tô vendo aqui, né? Eu acho que ele ignorou esse lance. Se ele tá dizendo que foi falta do Pablo no Cano, aí é o que eu digo, Mauro, porque eu escutei esse mesmo senhor Seneme, a gente tem que escutar, né? É o que eu falo, eu não recomendo nenhum torcedor escutar, tá? Porque é inútil. Assim, não vai te somar em nada. Nós que temos que analisar, a gente tem que escutar. É como se fosse um martírio. Sabe aquela música alta quando você quer dormir? É a gente assistindo ao vídeo do Seneme. Mas agora, por um dia só é muito. O que mais me assusta, Mauro, ele quer o quê? Que o Arrascaeta abra espaço pro Felipe Melo? Primeiro. Não, isso é ridículo. Ele comprou a versão do Paulo César Oliveira lá na televisão, né? Exatamente o mesmo argumento. Bem, todo jogador tenta, o que faz o centroavante grande? Ele faz um pivô, né? Usa o corpo, protege. Eu acho, repito, que eu não vejo falta, não por conta desse malabarismo, porque eu acho que o Arrascaeta tenta fazer o papel dele, que é proteger a bola que vai caindo, e o Felipe Melo, ele usa o quê? De impulsão e posição física para saltar e cabecear. Para mim, segue o jogo. Não precisa explicar nada. Disputou a bola, afastou o perigo, acabou. Vai ter contato, trombada no jogo. Isso acontece. Agora, esse tipo de argumento, eu acho que passa uma sensação... É tipo se passar num recibo de desconhecimento de futebol. Os caras conhecem a regra, né? Ou presume-se que conheçam a regra, claro, por dever de ofício, mas não entendem qual é a dinâmica do jogo de futebol, da prática do jogo. Esse é um sério problema. Por isso que eles acham que muita coisa é falta quando não é. E aí fica toda essa volta toda. Agora, esse ponto que você tocou é muito importante. Esqueçam as camisas, gente. A questão é a seguinte, foi falta do Pablo, que empurrou o Cano. Ok, então foi falta também do Everton Ribeiro. Sim, do Richard Rios no Everton Ribeiro. Do Vitor Roque. E ele disse que não foi. Então qual a diferença? Não teve intensidade. Essa teve, outra não teve. Gente, pelo amor de Deus, aí é tão subjetivo que eles deveriam ter vergonha de falar esse tipo de coisa. Eu acho que o pior do Seneme é que ele está se expondo de uma tal forma que, fica sem credibilidade diante do torcedor. Acho que vai acabar esse programete. Já treinou? Que legal. Já foi a campo, na real, né? E já pode enfrentar o América Mineiro sábado, 16 horas. Ai, Pedro! Ai, ainda tá machucado. Ainda tá do lado de fora. Ó. Pequena Gigante teve no sorteio da CBF. Conta tudinho pra gente o que rolou lá na Barra da Tijuca. Bolinhas mexendo, friozinho na barriga, mandos de campo definidos para as semifinais da Copa do Brasil. Para uma bolinha ímpar. Número 5 também uma bolinha ímpar. As datas base das semifinais serão 26 de julho e 16 de agosto. E a premiação é milionária. Os semifinalistas já embolsaram 9 milhões de reais. O campeão do torneio vai faturar mais 70 milhões. Só para ter uma ideia do tamanho das semis de 2023, são 12 títulos conquistados pelas equipes. O Grêmio lidera essa lista, com 5 taças. Atrás vem o Flamengo, atual campeão do torneio, com 4. Corinthians ficou com o vice no ano passado e tem 3 no currículo. O Grêmio vai fazer a primeira partida em Porto Alegre e o Flamengo decide no Rio de Janeiro, do lado do torcedor, no Maracanã. É sempre importante demais estar do lado do nosso torcedor, jogando junto os 90 minutos. Acho que o mais importante para nós é cuidar daquilo que está sob nosso controle, são os treinos no dia a dia, preparar a equipe, focar no jogo quando chegar a hora, né? Agora a gente tem que pensar no América Mineiro pelo Campeonato Brasileiro e depois focar no jogo com o Grêmio lá em Porto Alegre e dar o primeiro passo aí na briga pela classificação. O diretor de futebol do Rubro Negro aproveitou para comentar sobre reforços, principalmente depois que Jorge Sampaoli expôs a busca em entrevista coletiva. Claudinho e De La Cruz são prioridades. Todo o esforço possível dentro das possibilidades do Flamengo para qualificar o elenco a gente vai fazer. 2 nomes que a gente tenta, o torcedor e todos já sabem, como eu falei, o De La Cruz e o Claudinho.
E aí são negociações complicadas, que a gente não tem o total controle, tem outras partes do outro lado da mesa, então só a gente vai poder dizer alguma coisa mais específica conforme evoluir, a gente conseguir saber quais são as condições finais do negócio, se vai ser possível ou não. Spindel ainda admitiu que o garoto Matheus França recebeu proposta do Crystal Palace. Olha, é um jogador que a gente acabou de renovar contrato, é uma das joias da nossa base. A gente conta com o jogador, qualquer proposta que o Flamengo recebe, até por educação, a gente avalia e responde. A gente ainda não respondeu a proposta do Crystal Palace, mas a gente vai avaliar e vai responder no tempo e da forma que a gente julgar adequada. Mas, de novo, ele é uma das joias da nossa base, é um atleta que já faz parte do elenco profissional do Flamengo, que a gente acabou de renovar contrato, tem contrato longo, a gente conta com ele no nosso elenco, mas vamos avaliar com cuidado e responder no tempo que a gente julgar adequado. O mercado da bola está fervendo, mas o foco agora é avançar para a grande final. Os jogos serão eletrizantes. Atisson, você que tem licença A de treinador, fez lá C, B e é habilitado, inclusive, para assumir time de futebol de Série A. O Sampaoli chutou o pau da barraca, falou na coletiva que ele precisa de reforços, deixou claro e nomeou De La Cruz e Claudinho. Onde o De La Cruz vai jogar ali se acabou de chegar o Alan, se tem o Thiago Maia, se tem o Gerson? Eu não tô dizendo que ele não é bola, não. Tô perguntando se porque o Claudinho vai ser ali, aquele time que você escalou já aí, que eu falei que vai ficar na seleção. Mas se vierem os dois? Então, a entrevista até do Sampaoli cobrando um volante que chegue mais até no campo ofensivo, né? Que tem essa recomposição defensiva forte, mas que ataque também o espaço no momento quando o Flamengo estiver atacando. Então ele cobrou esse jogador. Mas o Flamengo acabou de contratar um jogador que tem essas características, que é o Alan. E aí começa a se ter um pouco mais de... Faltou um contato com o treinador em relação a essa contratação, porque assim, ou foi uma contratação que ele não participou, porque não deu para entender, porque você traz um jogador com potencial como o Alan, que tem essa saída de bola, que também sabe pisar no campo ofensivo, e você exige a contratação de mais um volante, eu não entendi muito bem. Porque se saiu o Vidal, entrou o Alan. É um por um, não é que ele tem que trazer, a não ser que ele já, na época que ele assumiu o Flamengo, e ele já tinha exigido um jogador com essas características, e o Flamengo não contratou. Essa é a pergunta que fica no ar. Agora, o treinador que chega, ele já sabia já que teria janela, que ele teria reforço. E aí os reforços que o Flamengo pretendia, ou que ele pretendia, não está sendo contratado, e aí começa o incômodo, porque ele precisa dar retorno, principalmente para o clube. Ele precisa...